aqui nós vimos uma série de métodos que nos permitem calcular os deslocamentos em pontos da estrutura em que eu tenho forças aplicadas. Nesta aula, nós vamos ver um método que nos permite calcular deslocamentos em pontos em que eu não tenho forças reais aplicadas. Este método é denominado de método da carga unitária, ou método do trabalho virtual, ou ainda princípio dos trabalhos virtuais, e me permite, então, calcular deslocamentos em quaisquer pontos da estrutura. Vamos ver, então? Até o momento, nós vimos que, dada uma estrutura qualquer sujeita a uma força F, eu consigo calcular o deslocamento no ponto em que a força F está aplicada. Então, nós fizemos uma série de exercícios em que foi feita a aplicação de diversos teoremas que nós vimos até aqui e que permitem calcular os deslocamentos. Nós, então, escrevemos que o trabalho externo é igual a metade da força vezes o deslocamento que a força provoca. Lembrando que nós consideramos sempre que a força está aplicada de forma gradual. Conseguimos também escrever a energia de deformação. Então, nós sabemos que aquele conjunto de forças produz internamente momentos fletores e a energia interna de deformação é meio da integral na estrutura do momento fletor vezes a deformação que ele produziu. E nós já escrevemos a relação entre o momento e a deformação que ele produz, resultando então uma energia de deformação como aqui mostrada. Integral na estrutura, né, de meio m ao quadrado sobre I dx. Resolvemos também treliças, que são elementos sujeitos a forças axiais. Então, dado um conjunto de barras arranjados na forma de treliça, aplicado uma força F no nó C, eu consigo, utilizando o trabalho externo e a energia de deformação, calcular aquele deslocamento delta que o nó C sofreu. Então, de novo, escrevo a equação do trabalho externo, escrevo a equação da energia interna, que é o esforço na barra vezes a deformação que o esforço produz, no caso, um alongamento. Igualando os dois, eu encontro, então, o deslocamento horizontal. Acontece que, nem sempre, eu tenho uma força aplicada exatamente no ponto em que eu quero conhecer o deslocamento. Por exemplo, eu tenho a força F aplicada lá no ponto C, mas imagine que o que eu quero conhecer mesmo é o deslocamento vertical deste nó aqui embaixo. Bom, este método, baseado na conservação de energia, no teorema da conservação de energia, não me permite determinar o deslocamento onde eu não tenho força aplicada. O teorema de Castiliano, que é aquele da derivada parcial da energia, também não permite calcular o deslocamento em pontos em que eu não tenha a força aplicada. Se eu olhar lá para aquela viga, então eu tinha a força F aplicada, onde apareceu esse deslocamento delta. Mas esse não é o deslocamento máximo, ou ponto com maior deslocamento ao longo da viga. O que me interessa é esse aqui, por exemplo, no meio do vão. Como calcular este deslocamento? Então, nesta aula, nós vamos ver um método que permite calcular deslocamentos em situações como essas, em que, originalmente, eu não tenho força aplicada no ponto em que eu quero calcular o deslocamento. Então, vamos começar analisando aquela viga de início. Então, eu tenho lá uma força F aplicada e eu quero calcular o deslocamento num ponto em que a força F não está aplicada. Vou reproduzir aqui a configuração deformada. Então, aquele delta aqui mostrado foi gerado por aquela força F lá aplicada. E eu vou usar o seguinte artifício. Vou aplicar aqui no ponto em que eu quero calcular o deslocamento, uma força que eu vou chamar de F barra, que é uma força fictícia ou uma força virtual. Aplicada essa força virtual, como eu já tinha um deslocamento lá no ponto em que eu apliquei a força, eu posso calcular agora o trabalho virtual externo, ou seja, o trabalho que essa força exerce ou produz sobre aquele deslocamento delta. Então, aquele trabalho é F barra vezes delta. Por que é F barra vezes delta? Porque eu já apliquei F, o deslocamento já estava lá, e aí eu calculei
a força, aí eu calculei o trabalho virtual externo. Nós sabemos que internamente aquela força F barra produz, então, se eu fizer uma seção aqui e separar um elemento dx, internamente surgem momentos M barra, que são momentos que foram provocados por aquela força F barra. Vamos calcular agora a energia virtual de deformação. Por que eu estou chamando de virtual? Porque aquela força F barra não é uma força real, é uma força fictícia ou virtual que eu apliquei no ponto em que eu queria calcular o deslocamento. Bom, calculando a energia virtual de deformação, então eu tenho lá m dθ, ou seja, o esforço vezes a deformação. Ao aplicar uma força F barra numa estrutura que já tinha sido modificada pela aplicação da força F, ou seja, que já tinha um delta lá instalado, eu produzi internamente momentos M barra, que são momentos também virtuais. Então, F barra, que é uma força virtual, produziu trabalho sobre um deslocamento real. M barra, que é o momento virtual gerado pela força F barra, atua sobre uma rotação que foi produzida por aquela força F real. Então, a força F produziu este deslocamento delta e internamente produziu num elemento infinitesimal dx uma rotação dθ. Apliquei uma força virtual F barra e ela produziu internamente um momento M barra num elemento infinitesimal dx que já estava fletido não pela aplicação de F barra, mas pela aplicação do F real. Então vejam que aqui, tanto no trabalho externo quanto na energia interna, eu tenho força virtual, deslocamento provocado pela força real. Internamente, eu tenho momento virtual, deformação causada pela força real. Então, nós escrevemos aqui o trabalho externo e a energia de deformação. E ambas relacionam parâmetros virtuais com parâmetros reais. Vamos traçar agora o diagrama de momento fletor. Bom, então, esse primeiro diagrama aqui é um diagrama que corresponde à força F real. Então, apliquei a força F, acho as reações nos vínculos, construo o diagrama de momentos fletores, então, correspondente às forças reais. Apliquei também uma força virtual F barra, e aí vou construir um outro diagrama de momentos, momento agora virtual, que tem esta configuração. Vejam que eu apliquei F no ponto em que eu queria calcular os deslocamentos. Muito bem. Utilizando o teorema da conservação de energia, eu sei que todo o trabalho externo é armazenado na estrutura na forma de energia de deformação. E aí eu vou igualar o trabalho externo com a energia de deformação. Nós vimos também como escrever dθ. Então, dθ é aquele giro que acontece no elemento infinitesimal dx, provocado pelo momento fletor interno, que foi gerada pela força externa aplicada. Nós vimos em momentos anteriores que eu consigo relacionar dθ com R e com dx. Então, dθ é igual a 1 sobre R dx, sendo dx o comprimento da fibra na linha correspondente à linha neutra. Então, essa fibra que antes era reta se curva, mas não varia o comprimento. Vimos também que há uma relação entre o raio de curvatura e o momento fletor que causou esta configuração deformada. E esta relação é M sobre EI. Então, substituindo a curvatura por M sobre EI, aqui nesta equação,
nós vamos encontrar dθ igual a m sobre i dx. Conhecemos dθ, que é a deformação interna causada por aquela força externa aplicada. Substituímos dθ por m sobre i dx aqui nessa equação. Veja, como nós já falamos anteriormente, esta configuração deformada foi gerada por aquela força F, que era a força real aplicada na estrutura. Então, a força real aplicada na estrutura produziu este diagrama de momentos fletores. Eu separei um elemento infinitesimal e nesse elemento infinitesimal, então, está atuando M, que é um momento interno, né, um esforço causado por aquela força externa real. Então, este M também é um momento real. Muito bem, substituindo dθ por m sobre i dx, eu tenho, então, aqui, agora, uma equação que me traz dois elementos distintos. M barra. O momento M barra é o momento interno na estrutura gerado pela força F barra, ou seja, um momento virtual gerado pela força virtual. Esta parcela aqui corresponde à deformação, deformação gerada pelas forças reais. Então, este dθ, que foi substituído por m sobre i dx, foi gerado por F, pela força real. Naturalmente, eu tenho aqui F barra vezes delta igual à integral de m barra m sobre i dx. Usualmente, o que se faz, ao invés de aplicar uma força F virtual ou fictícia com um valor qualquer, se aplica uma força unitária. Então, eu faço esse F barra igual a 1, de forma que aqui eu já tiro diretamente quem é o deslocamento delta lá no ponto em que eu calculei, que eu apliquei a força F barra. Então, este método, por conta de eu aplicar uma força virtual, é conhecido como teorema do trabalho virtual, ou como eu aplico uma força virtual de valor unitária, ele também é conhecido como método da carga unitária. Quando eu quero calcular o deslocamento ou a rotação num ponto em que eu não tenho nenhuma força externa aplicada, eu uso este método. Eu aplico uma força unitária no ponto em que eu quero calcular o deslocamento. E a partir desta força unitária, eu passo a ter, então, que resolver a estrutura duas vezes. Uma primeira vez em que eu preciso determinar os esforços gerados pelas forças reais. E uma segunda vez em que eu preciso determinar os esforços gerados pelas forças virtuais. E aí, utilizando esta relação entre os esforços gerados pela força virtual e os esforços gerados pela força real, eu consigo calcular os deslocamentos. O diagrama correspondente aos esforços reais é denominado de estado de deformação. Por quê? Porque eu utilizo a deformação correspondente aos carregamentos reais para calcular o deslocamento. O diagrama correspondente à força fictícia é chamado de estado de carregamento, porque do estado de carregamento eu tiro o esforço interno para calcular o deslocamento que eu desejo. Vamos agora analisar algumas particularidades. Então, por exemplo, naquela estrutura que nós vimos trabalhando, vamos agora atribuir valores para esse vão L1, vou adotar aqui 6 metros, e L2 igual a 2 metros. E o que eu quero calcular é o deslocamento lá no meio do vão. Então, para essa situação, eu tenho aqui um estado de deformação, que é o diagrama de momentos fletores gerados pela força real. E aí, como eu não tenho força aplicada onde eu quero calcular o deslocamento, eu lanço mão do método da carga unitária, ou teorema do trabalho virtual, ou princípio do trabalho virtual.
Então, aplico uma força unitária lá onde eu quero calcular o deslocamento. O vão total é 8 metros, então essa força está aplicada a 4 metros das extremidades. Consigo traçar aqui o diagrama de momentos fletores correspondentes à força virtual. Então, estado de carregamento, estado de deformação. Para calcular aquele deslocamento delta, eu vou fazer uma integral na estrutura. M barra, que é esse diagrama de momento, M, que é o diagrama correspondente às forças reais. Acontece que, ao integrar a estrutura, eu preciso ter intervalo de integração igual para M barra e para M. Então, vamos construir as equações correspondentes aos momentos. Então, calculo as reações nas duas extremidades. Tomo como referência aqui o vínculo à esquerda, a uma distância x1 desse vínculo, faço uma seção e escrevo, então, para x1 entre 0 e 6 metros, a equação que me define o momento nesse trecho, que eu vou chamar de M1, é 0,33 Fx. No outro trecho, eu posso continuar utilizando x1, ou eu posso definir aqui um outro eixo de referência, x2. Fazendo isso, x2 vai de 0 até 2 metros. E aí, M2 vale 0,67x. Fazendo a mesma coisa lá para a viga com a força virtual unitária, eu vou tomar x1 à esquerda, então x1 entre 0 e 4 metros, me dá m igual a meio x. x2 na outra extremidade, de 0 a 4, m igual a meio x. Então, observem aqui que eu vou fazer essa integral de 0 a x, vou integrar em dx. Só que o x tem intervalo diferente. E aí eu não posso fazer a integração. Então, o que eu vou fazer é construir aqui equações de momento que tenham o mesmo intervalo de integração que as obtidas no estado de carregamento. Então, vou reescrever esse intervalo. X de 0 a 4 metros. Então, aqui de 0 a 4 metros. M1 é o mesmo obtido lá. Depois, x2, eu vou fazer de 0 a 2 metros. M2 vale 0,67x. E uma outra seção aqui no trecho entre 2 e 4 metros, porque eu tenho que coincidir o intervalo com este aqui, ó. Então, x3 de 2 a 4 metros. M2, então, se eu fizer uma seção aqui e tomar essa extremidade como referência, o momento será 0,67x menos F, que multiplica x menos 2. Então, minha seção está aqui, F que multiplica x menos 2. Então, agora eu consegui escrever intervalos de integração que são semelhantes àquele. Então, agora eu vou integrar assim, ó. De 0 a 4, m barra m sobre i dx. Então, este trecho de 0 a 4 nas duas estruturas. Mais, agora eu vou para a outra extremidade, de 0 a 2 metros, porque aqui em 2 metros muda a equação do momento. Então, de 0 a 2, de m barra m sobre i dx. Depois de 2 até 4, que é onde eu estou calculando o deslocamento. Então, de 2 a 4, de m barra m sobre i dx. Então, aqui eu tenho de 0 a 4, mas se eu fizesse de 0 a 2, depois de 2 a 4, a equação de momento seria exatamente a mesma. Substituindo tudo isso, então agora é só substituir quem é m barra e quem é m em cada situação. Então, m barra para o primeiro trecho, meio, m para o primeiro trecho, 0,33 fx. Depois, tomando o apoio direito como referência, meio de m, 0 de m barra, né, e 0,67 fx de m. E o outro pedacinho, né, de 2 a 4 metros,
meio x é o m barra e 0,67 fx menos f, que multiplica x menos 2, é o m, o momento entre 2 e 4 metros, tomando como referência o vínculo à direita. Então, é preciso tomar cuidado com esse intervalo de integração, porque ele tem que ser o mesmo para os dois estados, para o estado de deformação e para o estado de carregamento. Vamos agora analisar aquela treliça que nós tínhamos olhado no início da aula. Então, eu quero calcular o deslocamento vertical delta num ponto em que eu não tenho força aplicada. Para fazer isso, eu vou lançar mão da aplicação da força virtual unitária. Vou escrever o trabalho virtual externo, então é a força F barra vezes delta. E vou escrever a energia virtual de deformação, a energia interna de deformação. Então, eu tenho o esforço em cada barra e a deformação ocasionada por aquela força externa aplicada. Novamente, assim como aconteceu no caso da viga, aqui eu tenho N barra, o esforço em cada uma das barras gerados pela força virtual e a deformação em cada barra gerada pela força real. Então, N barra foi gerado por F barra e as variações de comprimentos, delta, os alongamentos em cada uma das barras foi gerada pela força real. Assim sendo, para obter o deslocamento, basta agora, então, escrever quem é esta deformação. Então, nós já analisamos em outros momentos o que acontece com a deformação numa barra tracionada axialmente. Então, eu uso para isso a relação entre tensão e deformação. Eu sei que tensão ocasionada pela força normal é o esforço interno, N, dividido pela área, e a deformação é a variação de comprimento pelo comprimento inicial. De forma que eu consigo escrever, então, quanto é o alongamento de cada barra em função daquela força normal gerada pela força externa real. Substituindo o alongamento delta na barra gerado por F, eu consigo, então, usando o teorema da conservação de energia, escrever que a energia externa é igual à energia interna, igualando as duas energias, o trabalho externo com a energia interna, eu encontro, então, quem é aquele deslocamento lá no ponto em que eu apliquei a força virtual. Novamente, vou fazer aquela força virtual unitária, porque é muito mais simples de trabalhar com a força unitária, de forma que eu consigo, então, diretamente calcular quem é o deslocamento. Nesta equação, então, tudo que tem barra corresponde aos esforços gerados pela força externa virtual, pela força unitária. E o que não tem barra correspondem aos esforços gerados pela força real aplicada na estrutura. Generalizando, então, caso eu tenha uma viga sujeita aos mais diversos carregamentos que gerem internamente os mais diversos esforços, então, por exemplo, que gerem deformação axial no elemento infinitesimal, uma variação de comprimento, que gerem deformação por flexão, então, rotação da seção em relação ao eixo vertical, então, uma deformação de θ, ou que gere uma deformação por cisalhamento, então, uma variação aqui desse ângulo que eu chamei de degama, né? Um empenamento. Considerando, então, estas três situações, a deformação axial, a deformação por flexão e a deformação por cisalhamento, eu vou escrever aquele deslocamento delta como sendo a integral na estrutura de cada uma das parcelas. Então, sempre o esforço interno, né? A força interna ou esforço gerado pelo carregamento virtual. Então, aqui eu aplicaria uma força F igual a 1, vezes a deformação que ocorreu no elemento infinitesimal causada pelas forças externas reais. M barra, então, momento devido à força virtual, vezes a deformação devido à força real.
cortante devido à força virtual, deformação devido à força real. Mesma coisa para o momento torsor, substituindo cada uma dessas deformações, como nós fizemos agora há pouco para a força normal e para o momento fletor. Nós chegamos então nesta equação que me permite calcular o deslocamento num ponto qualquer da estrutura. Lembrando que para isso eu apliquei uma força unitária na direção e no ponto em que eu quero calcular o deslocamento, dado então pelas parcelas correspondentes à força normal, ao momento fletor, à força cortante e ao momento torsor. Para aplicar então o princípio dos trabalhos virtuais ou teorema dos trabalhos virtuais numa estrutura com os mais diversos carregamentos, o que eu faço é determinar os esforços, ou seja, as forças internas geradas pelo carregamento geral, pelo carregamento real, e esse estado eu chamo de estado de deformação. Depois, eu aplico uma força ou um momento unitário no ponto em que eu quero calcular o deslocamento ou a rotação. Então, eu gero aí um estado de carregamento para o qual eu vou determinar os esforços. Então, esses esforços barra correspondem àqueles gerados pela força unitária. Determinados os esforços correspondentes à força unitária, eu vou, então, compor na equação do deslocamento, compor os termos na equação do deslocamento, e ao resolver essas integrais, vou calcular então o deslocamento. Muito bem. Nesta aula, então, nós vimos um método, que é o método da carga unitária, ou o método do trabalho virtual, ou princípio dos trabalhos virtuais, que nos permite calcular deslocamentos em quaisquer pontos da estrutura. Para isso, basta aplicar um carregamento, uma força unitária, no ponto em que eu quero calcular o deslocamento. Isto feito, são gerados dois tipos de esforços, ou dois estados. Um primeiro estado, que é denominado estado de deformação, no qual se levam em conta os esforços gerados pelas forças reais. E um segundo estado, que é denominado estado de carregamento, no qual se leva em conta os esforços gerados pela força virtual. A combinação desses esforços, reais e virtuais, resulta no deslocamento provocado pela força real na estrutura. O princípio dos trabalhos virtuais, ou método da carga unitária, é usada em dois outros métodos que vocês irão utilizar lá nas disciplinas de análise de estruturas. Nas disciplinas posteriores, vocês irão partir do princípio dos trabalhos virtuais e desenvolver, então, esses dois métodos, o método dos deslocamentos e o método dos esforços, para a resolução de estruturas. Lá vocês também verão como levar em conta os efeitos de variação de temperatura, de recalques diferenciais, de deslocamentos impostos na estrutura. Então, por hoje é só. Um abraço e até mais!